Já falamos sobre o início das faíscas que depois acarretaram ali na rebelião do Robert, neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima. E agora vamos para a parte 2, o momento em que Aerys, o Rei Louco, começa a ver Robert como uma das maiores ameaças da dinastia Targaryen desde a rebelião Blackfyre. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente fazer a parte 2 da nossa série de vídeos que vai contar toda a história da rebelião de Robert, que é um dos maiores e mais emblemáticos momentos das crônicas de Gelo e Fogo. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero avisar vocês que é uma sequência, né? A gente tá fazendo uma sériezinha de vídeos, que serão 4 vídeos pelo menos, e o primeiro já tá linkadinho aqui em cima. Então se você ainda não viu o primeiro, recomendo que veja o primeiro, que é sobre o torneio de Harrenhal, e depois venha pra esse vídeo aqui. Bom, recadinho dado, vamos começar então a falar no momento em que as coisas começaram de fato. No ano seguinte ao torneio de Harrenhal, onde o Rhaegar tinha feito aquele papelão com a Elia e dado a coroa a Lyanna, nós chegamos no momento em que tudo realmente começa, com Rhaegar Targaryen sequestrando Lyanna Stark. Então, o torneio de Harrenhal já tinha acendido uma faísca ali entre os dois, e no ano seguinte, Rhaegar foi ao Winterfell e sequestrou a Lyanna, e depois ninguém ficou sabendo sobre ele. Neste momento, Brandon Stark, que era o irmão mais velho do Ned Stark, estava indo encontrar os Tully porque ele iria casar com Catelyn Stark. Não era o Ned que estava prometido a Catelyn, era o irmão mais velho dele, o Brandon. Só que no meio do caminho, o Brandon escutou que o Rhaegar tinha sequestrado a irmã dele, a Lyanna, e aí ele ficou muito puto. A gente já falou aqui várias vezes que o Brandon, ele era o guerreiro mais foda ali dos irmãos Stark, ele era o mais impulsivo deles, e ele era o mais popular, né? Então até comparei ele com o Robb Stark, que é uma comparação que é bem justa também. Nesse momento, o Brandon e toda a comitiva que estava indo com ele encontrar a Catelyn Tully, eles mudam de caminho e vão direto para Porto Real. O Brandon chegou em Porto Real achando que o Rhaegar estava com a Lyanna lá na Fortaleza Vermelha. E aí ele começou a chamar o Rhaegar pra treta, numa situação que a gente pode imaginar mais ou menos do jeito que aconteceu no filme de Troia, com o Aquiles chamando o Paris, e aí depois o Heitor vai lá e desce e luta com ele. O Brandon chegou na porta da Fortaleza Vermelha e começou a ameaçar Rhaegar Targaryen. Desce aqui pra encontrar sua morte e devolve a minha irmã. Só que o Rhaegar não estava lá. Ninguém sabe pra onde o Rhaegar foi. Quem estava na Fortaleza Vermelha era o Rei Louco, né? E o Rei Louco ouviu Brandon Stark, o herdeiro de Winterfell, ameaçando o filho dele, Rhaegar Targaryen, de morte. Então, o Rei Louco mandou prender o Brandon e todos os outros que estavam ali. Era uma galera das famílias ali subordinadas aos Stark, então tinha Glover, tinha um monte de outras casas por ali. Todo mundo que estava ali foi preso por ameaçar a vida do príncipe herdeiro, e aí neste momento o rei Aerys convoca os pais de todos os que estavam presos ali. Então Rickard Stark, que era o pai do Ned Stark e pai do Brandon também, ele é convocado para a Fortaleza Vermelha pra falar pelo seu filho, né, pra votar pelo seu filho, porque senão o Brandon seria morto. Ele estava ameaçando a vida do príncipe herdeiro na frente de Porto Real, com o reino todo da dinastia Targaryen ali em volta dele, com todos os exércitos, todas as forças da coroa em volta dele. Não foi uma coisa muito prudente, mas como a gente já falou em vários vídeos sobre o Brandon aqui, ele era o impulsivo, ele não pensava muito nas coisas. Nesse momento, o Rickard chegou, só que a gente já falou também, o rei Aerys, ele não tinha mais a sua sanidade mental, e essa convocação dos pais era uma armadilha. Todo mundo que foi para Porto Real naquele momento, os filhos que ameaçaram Rhaegar e os pais depois que foram para tentar resgatar os seus filhos, acabaram morrendo. Todos exceto Ethan Glover, que era o escudeiro do Brandon Stark ali. Ele foi poupado, não morreu, e depois ele se juntou ao Ned Stark lá no final da história. A gente vai contar dele ainda mais em uma das partes futuras dos vídeos sobre a rebelião do Robert. Só que a morte dos Stark teve uma pitada bem grande de sadismo, né, do Rei Louco. Ele pegou o Brandon Stark e acorrentou como se fosse um lobo mesmo. Colocou uma coleira no Brandon preso numa corrente. Enquanto Rickard Stark, que era o pai do Brandon, desafiou o rei Aerys para um desafio por combate, né? A Trial by Combat tentou ali pelos modos antigos libertar o seu filho, achando que o rei Aerys seria um rei justo. O Aerys, ele tinha ali Barristan Selmy à sua disposição. Poderia escolher o Barristan Selmy, que é um grande herói, para lutar a favor da coroa contra o Rickard Stark. É que é aquela parada, né? Os homens do norte, eles são mais endurecidos pela batalha, pelo frio e tudo mais. E eu acredito que o rei Aerys, ele não tinha confiança nem no mais foda dos membros ali da Guarda Real pra enfrentar
o Rickard Stark. O Rickard, provavelmente tendo a vida do filho dele em risco, venceria essa treta. Mas o Rei Aerys escolheu um outro campeão para lutar em seu nome, o Fogo Vivo. Ele tinha muita essa obsessão por dragões, pelo retorno de dragões, e ele amava o Fogo Vivo. Ele tinha os piromantes ali do lado dele, e o campeão dele foi o Fogo Vivo, e não foi nada justo. Ele suspendeu o Rickard Stark, amarrou o Rickard e começou a queimar o Rickard, né? O Rickard estava amarrado, não tinha o que ele fazer, ele só começou a ser queimado e começou a agonizar. Nesse momento, o Brandon, que estava com uma coleira presa na parede, tentou resgatar o seu pai. E sendo sádico do jeito que o Rei Aerys era, ele colocou uma espada não ao alcance do Brandon, mas numa distância que ele talvez pensasse que poderia alcançar. Então o Brandon começou a se contorcer com a coleira, tentando alcançar a espada para se libertar daquelas amarras e para depois salvar o pai dele que estava sendo queimado na frente dele. E neste momento os dois morreram. O Brandon morreu enforcado, porque ele mesmo estava tentando se soltar, fez muita força e acabou ali sendo enforcado. E o pai do Ned Stark também acabou morrendo queimado. Neste momento, o herdeiro de Winterfell e o Lorde de Winterfell morreram. E aí o Ned assumiu esse cargo. O Ned, contra a vontade dele, ele não estava nem sabendo, ele nem estava no norte, acabou se tornando do nada, o Lorde de Winterfell. Então este foi o momento em que o Rei Aerys passou dos limites e começou também a guerra. O Rhaegar Targaryen sequestrou a Lyanna, deixou os Stark puto, e aí o Aerys, para controlar a situação, matou os dois principais Stark da época. Então o norte inteiro já estava contra ele. Sabendo que o Ned seria o novo Lorde, o Aerys, o Rei Louco, tentou se proteger de uma possível rebelião. O Ned Stark, ele cresceu junto com o Robert Baratheon, os dois cresceram como irmãos, sob a tutela de Jon Arryn, um lorde lá do Vale, né, o Vale do Arryn, que a gente já viu diversas cenas, inclusive em House of the Dragon, com o Daemon Targaryen indo lá matar a esposa dele. Aquilo ali é o Vale. E os dois cresceram lá, o Ned e o Robert, eles cresceram como irmãos, e o Jon Arryn era tipo o padrinho deles. E neste momento, sabendo que o Robert já tava puto porque ele ia casar com a Lyanna, e sabendo que o Ned ficaria puto quando descobrisse que o pai e o irmão dele morreram e que a irmã dele foi sequestrada, e os dois tinham muitos exércitos, porque o Robert também, ele era o cara de Ponta Tempestade, então ele era o mais velho dos Baratheon ali, que comandava os exércitos. E o Ned agora comandava os exércitos do norte, então era muita potência pro Rei Aerys correr esse risco. Então o Rei Aerys mandou uma carta lá pro Vale e falou assim pro Jon Arryn: é o seguinte, eu quero que você mande pra mim a cabeça desses dois moleques. Manda a cabeça do Robert Baratheon e do Ned Stark pra mim, e você não vai sofrer consequência nenhuma. E o Jon Arryn fez o quê? Criou os moleques como filho, é padrinho dos dois. Você acha que ele ia fazer isso? Ele não fez isso, e ele levantou os estandartes para a batalha. Isso é uma proclamação de guerra. Então esse é o momento em que a guerra realmente começou. O Vale, ele tem aquelas defesas naturais, então você só tem um lugar para entrar e um lugar para sair. E para impedir que o Jon Arryn, o Robert Baratheon e o Ned Stark saíssem de lá, alguns dos aliados da coroa cercaram a saída do Vale. O Ned Stark conseguiu fugir em um barco de pescador sem ser visto e foi até o norte para começar a reunir os seus exércitos, enquanto o Robert Baratheon reuniu os poucos homens que ele tinha ali e foi pra treta. Então aqui nós temos a primeira batalha da rebelião do Robert. Agora, gente, eu vou colocando esse mapinha aí pra vocês verem e vou falando das numerações, então pro pessoal entender certinho. A primeira batalha aconteceu em Vila Gaivota, onde Mark Grafton ficou ao lado da coroa e tentou impedir a passagem dos exércitos de Robert, Jon e Ned. É aqui que o Robert mata o primeiro dos generais. O Robert, ele vai matar diversos figurões do exército, né, das forças da coroa durante essa rebelião, por isso que ele vai fazer o nome dele como um dos maiores guerreiros de toda Westeros. E aqui, né, o Ned já tinha fugido e o Robert foi pra porrada e ele acabou matando o Lord Mark Grafton aí e já conseguiu passar do ninho. Nesse momento, quando o Robert consegue descer, sair desse bloqueio, ele vai pra Ponta Tempestade, ele vai começar a reunir os exércitos dele. Então, enquanto o Ned estava no norte reunindo os exércitos dos Stark, o Robert estava a caminho do sul para reunir os exércitos de Ponta Tempestade. E é nesse caminho do Robert que acontece a segunda batalha, a batalha em Summerhall. 3 lords das Terras da Tempestade, que são as terras ao redor de Ponta Tempestade, não ficaram do lado do Robert e se juntaram para surpreender os lords Baratheon aí com 3 exércitos unidos. Porém, o Robert descobriu tudo antes, foi a Summerhall e atacou os lords Grandson, Carfen e Fel separadamente e de surpresa. Então os 3 iam se juntar para emboscar o Robert, só que o Robert descolou essa fita antes e aí pegou os 3 de forma separada, um de cada vez.
O Lord Fel foi outra personalidade morta por Robert em batalha, e depois disso, Grandson e Carfen e o novo Lord Fel, né, que era o herdeiro que assumiu depois que o Robert matou o pai dele ali, pai ou parente, eles se aliaram ao Robert. Então tinham 3 lords contra o Robert ali, o Robert matou o primeiro, os outros 2 já falaram, não, calma aí, esquece, que coroa o quê? Eu tô do seu lado. Já se juntaram com o Robert, juraram tudo mais, o Robert começou a confiar neles e eles realmente estavam do lado do Robert. E o novo Lord Fel, que era o herdeiro antes da morte do Lord ali que comandava essas terras, também falou pro Robert, eu não quero ter o mesmo destino aqui do antigo Lord, então eu sou aliado a você. Demorou? Então aqui, nesse momento, o Robert já tinha destruído um exército e agora já tinha virado mais 3 contra a coroa. 3 que eram aliados à coroa agora estão também do lado da rebelião. Agora o Robert estava livre para subir ao norte e juntar os seus exércitos com os exércitos do Ned e do Jon Arryn, que já estavam juntos ali, já se preparando para a batalha. Agora nós chegamos num ponto bem histórico de toda a rebelião do Robert, que é a Batalha de Ashford, onde o exército do Robert Baratheon encontra os exércitos da Campina, liderados por Sir Randyll Tarly. Randyll Tarly era o pai do Sam Tarly, e o Jaime Lannister fala isso daí em Game of Thrones e não é à toa. You were the only man to defeat Robert Baratheon in battle, not even Rhaegar Targaryen. It's a long ride back to the Reach. O Randyll, ele venceu os exércitos do Robert, ele matou o Lord Caffern, que era aquele Lorde que estava contra o Robert no começo, viu um dos amigos dele ali ser morto, foi pro lado do Robert, e aqui ele foi morto pelo Lord Tarly. E o Randyll conseguiu, depois de consecutivas vitórias do Robert, derrotar as forças Baratheon. Só que o Robert conseguiu fugir, ele escapou junto com o grosso dos exércitos dele ali, e aí depois deste momento é que Mace Tyrell, que era o líder dos exércitos da Campina, chegou na batalha, só que ele acabou recebendo os méritos. Quem comandou todos os exércitos, quem deixou o Robert fechadinho e quase acabou com a rebelião ali foi o Randyll Tarly. Só que os méritos ficaram para os Tyrell, porque os Tyrell eram quem protegiam, né, e comandavam a região da Campina. Neste momento, com o Robert tendo fugido, os exércitos da Campina vão para Ponta Tempestade, que é a casa do Robert, e eles começam um cerco ali. Então, o Randyll Tarly, ele não foi atrás do Robert, ele desceu para onde o Robert estava antes, para a terra de Ponta Tempestade, e fez um cerco no castelo, ou seja, os Baratheon não vão conseguir mais voltar para casa, os que saíram, e os que estão aqui dentro não vão conseguir sair. Este cerco, liderado agora sim por Mace Tyrell, durou cerca de 1 ano, durou durante toda essa guerra praticamente. E o Lorde que estava comandando Ponta Tempestade neste momento era o Stannis Baratheon, o irmão mais novo do Robert. Então o Stannis não conseguia sair de lá com as forças que ele tinha, e também não conseguia receber ajuda de fora. Ele teve que ficar lá enquanto esse cerco durava. E cerco é aquela parada que as pessoas fazem com tempo, né? Eles não querem uma solução imediata. Eles só querem travar uma região para essa região começar a ficar sem comida e morrer todo mundo lá dentro, ou eles se desesperarem e tentarem sair. O cerco é uma parada calma. Então eles foram neutralizar Ponta Tempestade. Nesse momento, os exércitos da Campina foram sacrificados para impedir que o Robert recebesse mais ajuda das suas próprias forças. Então, os exércitos da Tempestade ou tinham sido mortos pelo Randyll Tarly, ou tinham fugido junto com o Robert, ou estavam presos lá em Ponta Tempestade. Isso aí já foi um golpe bem dado, provavelmente ideia do Randyll Tarly mesmo, né, que acabou prejudicando um pouco as forças do Robert. E nesse momento, o Jon Arryn e o Ned Stark já estavam com os exércitos dele lá esperando o Robert chegar. E o Robert tinha fugido, mas ele acabou se separando das suas forças. Enquanto isso, na coroa, o Aerys estava insatisfeito com o seu mão do rei, porque ele já tinha perdido muitas vezes. Era para ter acabado a rebelião lá no vale, não acabou. Em Ponta Tempestade não acabou também. E agora o rei Aerys estava muito puto com o seu mão do rei. Ele acaba depondo o mão do rei Owen Merryweather. E neste momento é que ele coloca Jon Connington nesse cargo. Connington, ele era um dos maiores guerreiros dessa época, e ele era o melhor amigo do Rhaegar Targaryen. Há quem diga que ele tinha até um crushzinho no Rhaegar aí, e ele era um puta de um guerreiro de verdade. O Jon Connington então agora se torna o mão do rei e lidera os exércitos da coroa para caçar o Robert. O Robert estava desaparecido, estava ferido pelas batalhas que ele já tinha feito e estava sozinho. Então era a hora perfeita de pegar o Robert e acabar com essa porra. O Ned com o Jon Arryn teriam força e motivação para continuar, mas sem um dos mais fortes guerreiros.
E é nesse momento que a gente chega na Batalha dos Sinos. Um dos momentos mais tensos para Robert foi aqui, onde o Lord Baratheon estava ferido e sozinho a caminho do norte. Robert se escondeu em Septo de Pedra enquanto era perseguido pelas forças da coroa, comandadas pelo novo Mão do Rei. A cidade se comprometeu a ajudar Robert, e mesmo com torturas e tentativas de suborno, Jon Connington não conseguiu achar o Baratheon. Nesse momento, enquanto o Connington e as forças da coroa estavam nessa vilinha, era uma cidade pequena, né, de Ruela e tudo mais, eles estavam lá torturando a galera pra achar o Robert, o Ned Stark e o Jon Arryn chegaram com as suas forças, e aí começou uma treta absurda em lugares bem curtinhos, bem fininhos, bem apertados. Começou uma treta por telhado, por rua, por viela, por beco, dentro dessa cidade, uma treta absurda, e é nesse momento que o Robert sai de um bordel onde ele estava escondido e também vai pra porrada. Nessa treta o Robert quase matou o Jon Connington. O Jon Connington já estava ali brigando, ele já tinha ferido o Hoster Tully, que era o pai da Catelyn, e tinha matado o irmão do Jon Arryn, Denys Arryn, em uma feroz batalha. E o Robert trombou com ele e deixou o Jon Connington ferido. Lembrando, o Robert tinha acabado de perder pro Randyll Tarly, e ele também já estava ferido porque contra o Randyll, contra os Tarly, já tinha sido a terceira grande batalha que o Robert tinha participado. E aqui, contra o Jon Connington, então contando, são 4 batalhas, e ele feriu o Connington, mas feriu feio mesmo. Então ele já cansado, ferido, tendo fugido e tendo perdido uma luta, conseguiu ferir um dos maiores guerreiros dessa época. Só pra gente ver um pouquinho do tamanho do Robert e do porquê que ele conquistou tudo isso. Até o momento a gente não viu muita coisa do Ned nem do Jon Arryn, mas o Robert tá fazendo tudo e tá indo na frente, vai de frente mesmo e vai conseguindo ganhar muito poder e muita popularidade nessa época. E aí, a gente já chegando no finalzinho desse vídeo, porque ele tá ficando bem longo, esse vídeo, então essa série aqui vai ser dividida em mais partes, então já se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber a notificação das outras partes também. Neste momento, depois dessa batalha, o Rei Aerys ficou puto com o Jon Connington de novo, falou, caralho, como que o cara tava sozinho em uma cidadezinha e você não conseguiu achar ele, dando tempo pros outros exércitos aliados ali chegarem e ele conseguir escapar. Ele culpou o Connington pela derrota e expulsou o Connington também do cargo de Mão do Rei, colocando outro Lorde nessa posição. E agora, o Rei Louco começou a ver Robert Baratheon como a maior ameaça que a dinastia Targaryen viu desde a rebelião Blackfyre, que é outra história que a gente vai contar depois que acabar essa sériezinha sobre a rebelião do Robert. Nesse momento, o novo Mão do Rei reúne os exércitos da coroa e o Lorde Comandante da Guarda Real sai em busca de Rhaegar. Aqui foi a hora que o Aerys começou a ficar meio assustado, falou, mano, não tá dando, eu tô tentando parar essa rebelião sem ter que ir atrás do meu filho pra resolver essas porra. Tô tentando fazer tudo sozinho, só que não tá dando. Então agora ele reuniu todas as forças, foi pra cima do Robert e mandou o Lorde Comandante da Guarda Real ir atrás do Rhaegar. Traz esse moleque aqui agora porque essa treta é dele. Ele começou essa porra e ele que vai ter que resolver. Então aqui o Aerys já ficou meio assustado porque o Robert já tinha passado por diversas emboscadas, matado uma galera importante e não tinha morrido, e agora o Robert estava junto com o Ned Stark e com Jon Connington. É nesse momento que a gente acaba o vídeo, com todas as forças da rebelião juntas, unidas pela primeira vez, e com a coroa agora atrás do Rhaegar, para que ele comande os exércitos do Rei Aerys. Então de novo, se inscreve no canal, manda esse vídeo aqui para seus amigos, se você não viu a parte 1 ainda, assista a parte 1, e também ativa o sininho da notificação para receber o aviso de quando a parte 3 for lançada. Essa série aqui está sendo planejada para 4 vídeos, mas talvez precise de mais, então já fica ligado aqui que vai ter muito conteúdo da rebelião do Robert. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau.